Aleluia. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Senta aí um pouquinho em vasos, em nome de Jesus, né? Daqui a pouco vocês se levantam para ler a palavra em nome de Jesus. Eu louvo e agradeço a Deus por essa oportunidade, né? Vocês não têm noção de como eu estou feliz de hoje estar aqui para ministrar a palavra. Vocês não têm noção. Vocês sabiam que daqui a 6 dias, faz um ano daquele meu processo? Faz um ano que o Senhor escreveu a minha história, vai fazer um ano que a pastora, não sei quem deu a primeira notícia à igreja, pedindo oração por mim. Pedindo que a igreja se levantasse em oração, porque a irmã Francisca estava num processo muito difícil, mas para a glória de Deus, para um Deus vivo, que ainda assim faz milagre e que está no controle de todas as coisas, estou eu aqui para a glória do nome dele, amém? Aleluia, glória a Deus. E vocês não têm noção, quando a pastora me convidou, meu coração estremeceu. Porque eu vinha falando com ela que Deus tinha que organizar a minha cabeça, né? Porque depois de um edema pulmonar e 3 paradas cardíacas, né? A cabeça Deus tinha que colocar no canto de novo, né? Deu uma bagunçada e Jesus arruma tudo de novo, né? E para a glória de Deus, faz 1 mês e pouco que eu sinto, pela glória de Deus, que a cabeça está voltando normal. Estou me lembrando mais das coisas, gravando mais as coisas. E eu creio que Deus vai me dar uma mente muito mais do que antes ela era. Porque eu não peço para ser como antes, não. Jesus, já que o Senhor está mudando tudo, me deu tudo novo, então me dá uma mente nova para a glória do seu nome. Nada para mim vai descer, mas para que o teu nome seja glorificado aqui na terra. Amém? Eu vou ler aqui, mas antes de ler, a passagem que eu quero ler, eu gosto muito de fazer um resumo, um breve resumo do que eu vou trazer. Porque eu entendo assim, amada, e eu gostaria de incentivar você a ler a Bíblia assim. Quando você for ler a Bíblia, você, seja o livro que for, vá procurar saber um pouco mais daquele homem ou mulher que foi selecionado por Deus para ser feito um livro. Para Deus ter usado tremendamente aquela pessoa. Se você for ler Ruth, vá antes saber quem era Ruth. Porque ela foi escolhida e selecionada por Deus. Antes de você mergulhar no livro de Ruth, tente saber quem ela foi, a sua bibliografia, quem ela era, filha de quem, se conta alguma coisa. Porque quando você entrar no livro, você já sabe quem é a pessoa. Você já sabe de onde ela veio, a história dela. E quando você mergulhar no livro, vai ser maravilhoso. Porque você já entende, já conhece a pessoa antes de ler tudo o que aconteceu. E eu vou ler sobre um homem chamado Ezequiel. E antes de falar de Ezequiel, desde o início do culto, Deus confirma essa palavra. O irmão Cleilton falou sobre Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto e lá ser tentado. A irmã Adna veio aqui e falou de Jonas. A tempestade foi mandada por Deus, pelo Senhor. E eu vou trazer aqui sobre Ezequiel, um homem escolhido, selecionado, e teve uma história mudada, transformada por Deus. Ezequiel, ele nasceu de uma família de sacerdotes. E antigamente, para você ser um sacerdote, você não ia dizer assim, não, eu quero ser sacerdote e vou ser sacerdote. Não. Você tinha que vir de uma linhagem.
Você tinha que vir, a sua família tinha que vir de sacerdotes. Então você era criado para aprender, para ter todo o conhecimento de um sacerdote. Ele era conduzido, era ensinado até 25 anos. Quando ele chegasse com 25 anos, ele ali ia ser nomeado sacerdote. E com 30 anos, ele ia exercer o seu sacerdócio. E durante 5 anos, ele estudava. Ele tinha que estudar, ele tinha que saber sobre veterinário, medicina e sobre as leis. Por que veterinário, irmã? Ele recebia o sacrifício, os animais. E para ser sacrificado tem que ser perfeito. Então ele tinha que conhecer, saber alguma coisa na área de veterinário. Medicina. Porque vinham as pessoas, e naquela época, uma das doenças mais conhecidas era a lepra. Então ele tinha que saber que tipo de lepra era. Se a pessoa tinha que ser isolada, se ela poderia ficar no convívio das pessoas. E sobre as leis, porque tudo vinha para ele. O sacerdote, ele ouvia o povo e falava com Deus. E um profeta, ele ouve Deus e fala para o povo. Quando Ezequiel nasceu, ele nasceu para ser um sacerdote. Mas quando ele tinha 25 anos, que ele foi nomeado sacerdote, Nabucodonosor invadiu aonde ele morava e levou mais de 10.000 homens cativos para a Babilônia. Ezequiel foi treinado para ser sacerdote. Ele é um homem que foi criado em um contexto totalmente diferente para onde ele está sendo levado. Ele está sendo levado cativo, lá para o rio Queber, para ser escravo. Aí eu pergunto a você, quantas vezes na minha vida e na sua vida, de repente, há um redemoinho, há um ribuliço, e você que foi treinada para uma coisa, de repente tudo muda na sua vida. E você se vê escravo e cativo. Seja do pecado, seja do vício, seja do mundo, seja do que for. De repente, você está num contexto completamente diferente do que você foi treinado. Quantas histórias a gente não conhece de médicos que caíram no mundo das drogas? Eu conheci uma história, eu li uma história de uma médica que ela foi criada, muito bem criada, e exercia a medicina. E ela conheceu as drogas. E ela foi morar na Cracolândia. Uma mulher treinada, uma mulher escolhida, uma mulher que tinha tudo para ter tudo na vida. E caiu num vício. Ela, como Ezequiel, foi escrava e cativa contra a sua própria vontade. Mas essa mulher também, Deus escreveu uma nova história. Lá dentro da Cracolândia, ela conheceu Jesus. E Deus deu outra oportunidade, escreveu uma nova história para ela. Aqui falando de Ezequiel, Ezequiel dentro da Babilônia, sendo cativo, escravo. Ele lá sentado, abra sua Bíblia em nome de Jesus, em Ezequiel, a partir de o nome de Jesus. E você vai deixar o livro de Ezequiel aberto, porque vamos ler alguns versículos para a glória de Deus. Lá em Ezequiel 1, vai dizer que Ezequiel, ele foi, com 25 anos, ele foi nomeado sacerdote. Mas aí ele foi para a Babilônia ser cativo. E quando ele chegou lá, sendo cativo, ele completou os 30 anos, que era para ele exercer seu sacerdócio. Mas ele não estudou nada. Pelo contrário, ele foi escravo durante 5 anos.
Mas Deus vai mudar a história de Ezequiel, em nome de Jesus. Se levante, igreja. Vamos ler a palavra do Senhor. Ezequiel 1 diz assim: no 30º ano do 5º dia, no 4º mês, estou eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar. Os céus se abriram e eu tive visão de Deus. Eu vou ler novamente para você entender. No 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, os céus se abriram e eu tive uma visão de Deus. Amém? Pode se sentar, igreja. Você no deserto, você em meio a sofrimento, você que foi mudada a história, você que está vivendo um contexto totalmente diferente da sua realidade. Mas se você tiver um coração quebrantado, você vai ver a glória de Deus na sua vida e na sua família. Você vai ter visões, você vai ver e ter intimidade que você só poderia ver se você estivesse nesse lugar. E Ezequiel, ele vê a glória de Deus. Um homem que estava no meio de cativos, de escravo, fora totalmente do contexto que ele foi ensinado e educado. Ele estava vivendo como escravo. Mas a história de Ezequiel não termina aqui. A história de Ezequiel começa aqui. Ezequiel começa a ter visões. Ele começa a ter intimidade com Deus. Um homem que foi projetado a ser sacerdote e agora era profeta. Ele ouvia papai e dizia para o povo: isso tem um preço? Tem um preço, sim. Mas Ezequiel não se poupou para não obedecer a Deus. E ele foi treinado, moldado. E para ele ver e sentir a glória de Deus, ele passou diversos problemas. Um deles, a Bíblia vai relatar que Deus não permitiu que Ezequiel chorasse o luto da sua esposa. Eu convido a você a ler Ezequiel. É profundo. Mas por quê, irmã? Porque Deus queria que ele sentisse. Porque ele era um homem protegido, que viveu, vamos dizer, numa vida boa, e de repente ele vira escravo. A confusão na mente de Ezequiel nesse momento deveria ser grande. E Deus chega e muda a história dele. Deus leva ele para um contexto, Deus leva ele para a realidade de Deus. Mas para que ele entendesse o propósito de Deus, ele tinha que sentir na pele. Deus fala para ele: Ezequiel, você vai entender o que é perder. Você vai entender o que é chorar em silêncio. Você vai entender que mesmo com a dor você tem que seguir. Mesmo sofrendo, você vai ter que caminhar. Mesmo em meio à tribulação, você vai ter que caminhar. E esse é Ezequiel, escolhido e selecionado por Deus. Mas a palavra que eu trago hoje é mais profunda. É uma palavra que vai mexer com sua estrutura. Porque hoje eu trago como um tema, eu gosto de tema: mergulhar. Mergulhar. Eu trago hoje uma pergunta a Deus: onde você está no ministério? Aonde você está servindo a Deus? E para entender mais um pouco, vá lá para Ezequiel, aleluia, 47. Ezequiel teve muitas visões. E uma delas, que eu vou trazer para a igreja, é Ezequiel 47. Que aqui vai falar de profundidade. Vai falar
de mergulhar, de emergir. Vai falar sobre o que é ser levado por Deus, para entender o processo que Deus estava fazendo na vida dele e do povo de Jerusalém. Ezequiel 47 diz assim: depois disso, o homem me fez voltar à entrada no templo, e eis que a água saía debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste. Porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha debaixo do lado direito do templo, do lado do sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte para dar uma volta por fora, até o portão externo que dá para o leste, e eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cortel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pelas águas, que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pelas águas, e agora me dava pela cintura. Mediu mais outros 500 metros e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas que só podia nadar. Um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou: você viu isso, filho do homem? Amém? Você viu isso, filho do homem? Eu quero trazer você para esse contexto, para você entender o que Deus está falando com Ezequiel. Imagine você na margem do rio. Imagine que os seus sentimentos é o rio. E Deus é a água que corre no rio. Entenda que quando você fica nas margens do rio, você contempla o que está à sua frente, mas você tem a opção de contemplar o que está atrás de você. O que está à frente é o rio e a água que corre. A água viva é Deus. O rio tem uma profundidade que se chama eu e você, que se chama sentimentos, mágoa, liberar perdão. Quando você decide dizer um não para o mundo e um sim para Deus, você fica na margem do rio. E para que você conheça a Deus, você tem que caminhar para a frente. Você tem que ir profundo na intimidade de Deus. Quando Ezequiel entra, ele entra 500 metros, a água fica nos tornozelos. É o crente que se converteu, é o crente que começou a caminhar com Deus, está vivendo a maravilha do primeiro amor, está na tranquilidade. Ali não tem ondas altas, ali a força do rio não vai levar. Mas aí ele tem que andar mais um pouco. E ele anda mais 500 metros e a água chega no joelho. É quando você começa a caminhar com Jesus. Quando você começa a caminhar com Jesus, a água vai subir. A intimidade com Deus. Mas também você vai entrar dentro de áreas na sua vida que você vai ter que escolher. Ir mais profundo ou voltar. O profundo, você vai começar a ser contrariada dentro da igreja, no seu trabalho, na sua família. As dificuldades vão vir. Você tem a opção de entrar mais, conhecer mais, servir a Deus com intensidade. Aí quando você entra mais um pouquinho, a água chega na cintura. A água já tem mais força, Deus já tem mais força. Você já entendeu que Deus não brinca.
Você entendeu que Deus faz milagre. Você entendeu que Deus faz promessa, realiza desejo do seu coração. Mas também você vai sentir as dores da profundidade com Deus. Para entender uma pessoa depressiva, eu passei pela depressão. Eu era uma pessoa que dizia, não, se a depressão é a sua mente, como é que você não controla a sua mente? Eu domino o meu corpo e a minha mente. Francisca, falava antes de conhecer a depressão. Aí Deus permite eu passar pela depressão. Hoje eu entendo, converso, compreendo com quem passou, porque eu senti. Uma pessoa enlutada, eu entendo, porque eu passei por um luto terrível. Crise no casamento, divórcio. Liberar perdão, eu entendo, porque eu passei. Crise financeira, vergonha, muitas. Assim como Ezequiel, que teve que sentir a perca. Ele perdeu a sua esposa e teve que engolir o seu luto e seu choro. Porque Deus é mau? Não, para ele entender o que é não conseguir, não ter tempo, nem de chorar, nem de se enlutar. Vai ter coisas que Deus vai permitir na sua vida para que você escute outras pessoas e aconselhe. Porque ninguém consegue aconselhar alguém se não passar pela dor. Aí você está com água pela cintura. Você está na frente do ministério. Você tem obras na igreja. Mas você vai ser apontada, caluniada, questionada. Cabe a você a ir para trás. Se afastar da igreja. Porque muitas pessoas, eu fico muito triste quando eu escuto um crente, um desviado, falar que nunca mais vai entrar numa igreja porque lá feriram ele. Entenda, a igreja é cheia de pessoas, e pessoas têm problemas, têm falhas. Tem dia que a pessoa vai entrar e não vai olhar para ninguém porque ela está mal. Vai ter dia que você vai falar e a Adina não vai abrir um sorriso ou um meio sorriso. Ela tem problemas. Mas as pessoas hoje, por uma cara feia, se desvia da igreja. Deus, Ele está para reunir. Mas Deus não pode escolher quem tem temperamento A, B e C, não. As pessoas vão embora, decidem se afastar, não quer ir mais profundo. O que é profundo? Se humilhar para Deus, é liberar perdão. É aqueles problemas que você trouxe da sua infância, deixa lá. Porque você é uma nova criatura. E Deus quer lhe levar a águas profundas, para você ter intimidade só com Deus. Eu passei por problemas que eu sentia. Eu conversei com a pastora e eu disse assim: pastora, eu me sinto assim dentro do rio, mas eu dizendo do mar. Eu me sinto dentro de um mar, com algo aqui e eu de ponta de pé. Eu estou tão cansada, tão cansada, tão cansada de estar nessa posição. Se eu me abaixar, eu morro afogada. E pastora, quando eu tento ficar lá de ponta de pé para não me afogar, vem uma onda tão alta que me engole novamente. É um problema atrás do outro. Quando eu saio de um, eu entro no outro. Quando eu entro num, eu já tenho outro. Eu estou dentro de um, mas já estou vendo o outro lá se aparecendo. Essa é a minha sensação. Mas para você ter intimidade com o papai, entenda, é você ir no profundo. Você é o rio e está no meio dos problemas. Deus é a água. Deus é aquele que acalma.
ele traz grandes ondas, mas ele dá calmaria. Então, a sensação é, você entrou no rio, a água lhe cobriu. Você tem duas alternativas: gritar, se desesperar e ser engolida pela água e morrer sufocada lá embaixo, cheia de dor, de mágoa, de sentimentos ruins. Ou você grita em silêncio com a água sobre você, porque você sabe que aquela água está no controle de Deus. Deus, Ele sabe a quantidade de ar que você tem para suportar aí embaixo. Deus, Ele tem um controle de todo o seu corpo e sua mente debaixo da água. Deus sabe até onde você suporta. Mas eu e você nos desesperamos. Porque quando estamos diante de muitas águas, de muitos problemas, não temos como nos controlar e nos desesperamos. Quando eu me lembrei disso, Deus me fez lembrar de um momento muito difícil que eu passei na minha recuperação. Eu me lembro que quando o médico, eu tive um hematoma subdural, um coágulo do lado direito da minha cabeça. E quando terminou de tratar, o médico tirou toda a medicação. Deus curou para a glória de Deus. O coágulo apareceu e Jesus fez ele sumir. Glória a Deus. Mas aí tiraram toda a minha medicação de uma vez. Uma pessoa que não tomava um remédio a não ser para a dor de cólica, que eu sentia muitas. Quando tiraram tudo de uma vez, que eu tomava muito remédio para dor, porque eu tinha crises de dores de cabeça terrível. Parecia que ia enfiando uma flecha na minha cabeça, que eu disse, Jesus, eu vou morrer. E quando esse passou, eu disse, agora vai melhorar. Mas aí tiraram a medicação de vez, corticóide e morfina de uma vez do meu corpo. E eu me lembro que um dia, fazia uns 2 dias que eu não tomava mais nenhuma medicação. E eu comecei a sentir um incômodo no corpo, uma inquietação. Era tudo dormente, eu não sentia, era uma agonia. E nesse dia, eu não sou de dormir de rede, eu não sei dormir de rede. E eu fui dormir na sala na rede, que eu estava muito agoniada. Era uma agonia na cabeça, uma coisa tão ruim, que eu não sabia explicar o que era. E eu me deitei e adormeci. Quando eu acordo, minhas pernas pesavam 500 quilos. E eu paralisei dentro da rede. E eu disse, o que é isso, Jesus? E meu corpo todo formigava. E eu de repente tirei minhas pernas dentro da rede e toquei no chão. Quando eu toquei no chão, parecia que tinha espinhos. Era tanta dor que é difícil descrever a dor que eu senti quando eu toquei no chão. Eu tinha uma alternativa, eu gritava, me desesperava, estava meu esposo e minha filha dormindo no quarto, ou eu ia orar. E eu coloquei os 2 pés no chão, quase não consigo me levantar da rede, me levantei. Na minha casa, da sala para a cozinha tem 2 batentes muito pequenos. É muito pequeno. Irmãos, e para eu descer aquele batente, quando eu puxei uma perna que bateu no chão, estremecia todo o meu corpo. Era uma dor insuportável. E eu desci os 2 batentes, cheguei na cozinha, tem é estreitinho assim, tipo um corredor, mas é pequeno. Eu segurei assim e saí me arrastando. Cheguei e comecei a orar. Eu fiz uma oração que eu nunca tinha feito na minha vida. Eu fiz muitas orações a Deus, mas eu fiz uma oração tão grande. Eu pegava numa perna, puxava e dizia, Senhor, o Senhor não me tirou daquela UTI para me deixar paralisada. Senhor, eu não aceito não andar, porque eu tenho um Deus que faz coisas extraordinárias. Senhor, o Senhor me chamou para dançar para o Senhor. O Senhor me chamou para ministrar a palavra. Senhor, eu não aceito não andar. As minhas pernas pertencem
pertence ao Senhor, a minha estrutura pertence ao Senhor. Irmão, cada vez que eu falava, eu puxava minha perna e eu fui me encurvando. Era tanta dor, eu não tinha força de mim. Era muita dor. E as pernas, meu joelho e meus tornozelos inchou imediatamente. Eu olhava para minhas pernas e não me reconhecia. Isso umas 3 horas da manhã. E eu comecei de um lado para o outro. E eu orava, eu cantava, eu orava, ia de um lado para o outro. De um lado, eu disse: Jesus, eu só vou parar de andar quando o Senhor me deixar de pé. Senhor, eu só vou parar de andar quando o Senhor tirar as dores. Senhor, porque eu creio num Deus vivo, não creio num Deus que faz milagre. Irmã, e na minha cozinha houve uma atmosfera ali. E aquelas dores foi aliviando, aliviando. Eu comecei a ficar em pé, em pé, em pé. E o sol começou a raiar. Eu fui lá para fora e comecei a glorificar. Mesmo as pernas dormentes, mas desinchou. Que foi uma coisa que eu disse: Jesus, será que eu sonhei? Eu olhava para minhas pernas, eu acho que eu sonhei. Não, Jesus, foi o teu milagre. E ficou uma confusão na minha cabeça. E quando meu esposo acordou, eu fui contar. E meu esposo, pronto, endoidou de vez. Que eu olhava para minhas pernas, não tinha nada. Não tinha nada nas minhas pernas. Meu irmão foi lá em casa nesse mesmo dia e eu contava, ele só ria, que meu irmão é cheio de brincadeira. Ele ria, mangá, doidou, mulher. Tu não sonhou não, mulher? Eu disse: rapaz, eu acho que eu estou pensando que eu sonhei, viu? Porque não tem condições não. E depois de 2 dias, eu tive a segunda crise maior do que a primeira. Eu estava novamente, só me dava à noite. Só me dava à noite. Quando umas 6 horas da noite, minhas pernas começaram a inchar. E eu nunca, em todo o meu processo, eu não permitia eu perguntar a Deus por quê, nem para quê. E da segunda vez foi pior do que a primeira. E Deus falou no meu coração: vou mostrar que você não sonhou. Vou mostrar que você inchou. Você ficou doente, mas eu curei. Vou deixar aparecer para as pessoas o que eu fiz na sua vida. E eu tive a pior dor da minha vida a segunda vez. A pior foi a terceira crise. Que aí eu não conseguia nem me levantar, eu paralisei. Começou umas 4 horas da manhã, era tanta dor, eu sentada, fazia vários dias que eu não dormia. E era tanta dor, tanta dor, tanta dor, tanta dor. 4 e pouco da manhã eu comecei: Senhor, tenha misericórdia. Senhor, eu não queria acordar meu esposo, minha irmã não estava lá em casa. Eu tinha que ligar para minha irmã ficar com minha filha, para meu esposo me levar. E eu comecei: eu vou deixar o dia amanhecer para minha irmã não vir de madrugada. Aí comecei: Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, tenha misericórdia de mim. 5 horas da manhã em ponto eu comecei: Muniz, imunizei. O que foi? Quando ele viu as minhas pernas, quando ele me viu, o meu rosto inchou. Eu fiquei, foi assim, Deus, as minhas coisas eram tão intensas assim, que era uma dor. Aí eu estava sentada numa cadeira de balanço. E do jeito que eu fiquei segurada assim, eu não consegui mais me mexer. Quando eu respirava, parecia que tinha muitos espinhos em toda a parte do meu corpo. E meu esposo ligou para minha irmã e minha irmã chegou lá. E aí, eu não levanto não. Ele disse: eu não consigo pegar você, que eu não consigo nem tocar. Do jeito que eu estava na cadeira de balanço sentada. Ele chamou meu vizinho. E eles me levaram na cadeira de balanço até a porta do carro. Quando meu esposo me tocava para me tirar, eu gritava de dor. Ninguém podia nem tocar em mim. Se olhasse para mim, doía. Eu muito inchada. E eu sozinha, me arrastando, conseguia entrar dentro do carro. E meu esposo entrou dentro do carro. Irmãos, eu fui da minha casa aqui da Abolição para o Santo Antônio, que para mim eu estava indo para outro lado do Brasil. E eu encostei minha cabeça assim no carro. Com a outra mão segurei minhas pernas. E meu esposo não sabia se ia devagar ou rápido, e eu ia. O carro se mexia, eu gritava: Jesus, tenha misericórdia de mim. Jesus, tenha misericórdia de mim. Jesus, tenha misericórdia. E eu fui até o PA gritando:
Cheguei no PA para me colocar na cadeira de roda. Eu gritei, era tanta dor que eu gritei. E imediatamente veio uma médica. E no PA, a medicação mais forte que tinha lá, acho que é Dramal. E ela disse, aplica na veia dela agora. A mulher veio com um tubo desse tamanho. Botou aqui na minha veia. E foi aquela medicação entrando e... Ai, meu Deus do céu. Que alívio. Que alívio. Naquele momento, a irmã Francisca tinha ido o mais profundo que ela podia ir. De dor. Que eu disse, eu não sabia que eu tenho a capacidade de suportar tanta dor na minha vida. E quando já foi aliviando as dores, chegou um rapaz, um alcoólatra, né? E ele tinha tido um súbito, um mal. E ele estava passando muito mal. E ele sentou perto de mim. E as enfermeiras tudo cuidando dele. E chegou a família chorando. E eu olhei para ele, eu disse assim, ele disse, eu sei que eu tenho que parar de beber, porque eu vou morrer. Aí eu comecei a pregar, né? Porque crente é crente, dependendo de como esteja. Meu esposo correu, porque foi tão rápido a injeção para aliviar as dores, e meu esposo foi só fazer minha ficha, porque já me levaram logo para dentro. Quando ele voltou, aí eu estava pregando, falando de Deus. Ó, Deus vai lhe curar, Deus vai lhe libertar desse vício, você vai ser um homem de Deus, não sei o que. Aí meu esposo chegou, mas a mulher já está boa, que está até pregando. Ei, irmãos, você vai passar por situações que vai ser só você e Deus. Para você ter intimidade, eu nunca ia ter essa intimidade. Ver Deus curando. Me curando de uma dor, como Ele me curou eu andando. Certo que as outras dores teve que ter a intervenção do médico, mas eu só pude experimentar aquela atmosfera. Eu pisava no chão, parecia que eu estava flutuando dentro da minha casa. Parecia que eu estava flutuando, era uma atmosfera de Deus. Ei, você só vai sentir isso quando você estiver no profundo. Você vai estar tão profundo, que a imagem vai ser essa. A mão de Deus. A mão de Deus, ela entra onde ninguém pode entrar. Ela pega você e lhe tira do mais profunda dor. Passei momentos difíceis, dores insuportáveis, desespero, diagnóstico médico. Até hoje, nenhum médico entende o que aconteceu comigo. Nenhum médico explica o que aconteceu comigo. E nem tem um tratamento para fazer comigo. Mas Deus é aquele que age sobre o sobrenatural. É este Deus que conduziu Ezequiel a águas profundas. Quando estava com água na cintura, Ezequiel foi retirado das águas, porque ele disse, só anda mais 500 metros se souber nadar. Porque não é andando. Vai ter profundos na sua vida, que só você e Deus. Só uma intimidade com Deus. Só conhecendo, não só de falar, mas de sentir, como Jó falou. Ei, antes eu ouvia falar, mas hoje eu sei quem é o Senhor. Hoje eu sei quem é Deus. Hoje eu sei o que Deus pode operar na vida de uma pessoa enferma. Quando eu acordei da UTI, primeiro eu acordei sozinha, amarrada, sem entender nada. Que quando eu olhava eu era uma bola. E quando chegaram que começaram a dizer, em nenhum momento eu pensei, eu sou muito azarada mesmo, viu? Por que comigo? O que foi que eu fiz para merecer isso? Mas eu me sentia tão amada. Tão amada. Como é que um Deus me escolhe para passar isso tudo e me dar a vida? Ele poderia ter deixado eu morrer. Ele poderia ter deixado eu vegetando, eu sem andar,
sem enxergar. Mas não, Ele me tirou e me devolveu a vida. Ele me devolveu o meu andar, o meu falar, o meu entender. Só Deus poderia fazer o que Ele fez na minha vida. É esse Deus que eu e você temos que entender. O anjo fala para Ezequiel: aonde este rio passar, haverá frutos, haverá peixes, haverá abundância, porque aonde Deus passa, aonde você passar e testemunhar sobre o que Deus fez na sua vida, pessoas se alegrarão, pessoas acreditarão novamente em Deus, porque o povo está esquecendo quem é Deus, o que Ele fez e o que Ele faz na minha e na sua vida. E aqui em Ezequiel, aleluia, 48, aleluia, diz assim, lá no 9: todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passa terão vida, e haverá muitíssimos peixes, porque essas águas chegarão lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passe. E você sabe o que é o rio morto? Não tem nada lá. Até hoje lá nada sobrevive. Mas aqui foi dita a Ezequiel: aonde a água de Deus passar, não há nada impossível, não há nada que Ele não possa dar vida. Aonde a palavra de Deus chega, tudo é refeito, restaurado. Domingo foi pregada aqui a palavra de Deus. Simeão Pedro, com a palavra de Deus, voltou para o alto mar, lançou a rede e pescou peixe. A palavra de Deus, o rio, a água viva, o próprio Deus, a palavra, onde Ele entra, a vida. Aonde você está no seu ministério, aonde você está na caminhada com o papai, a água ainda está nos tornozelos, a intimidade ainda está à meia boca. Você diz que é crente, faz 200, 300 anos que você... mas nada mudou. Aonde está a tua intimidade com Deus? Não há intimidade se não conhece. E para conhecer só a palavra. Com a palavra, joelho no chão e cara no pó. Você e Deus não tem mais para ninguém na terra. A vida pode estar, a casa pode estar um ribuliço, no trabalho, tudo bagunçado, mas você está lá, Você fez a submissão. Não, deixa eu ler. Submergiu. Você submergiu, você desceu, a casa está virada, tudo bagunçado, o casamento, as finanças, tudo bagunçado, e você está lá, você submergiu na intimidade com Deus, você está lá, a água está por aqui, você não vai se afogar. Sabe por quê? Porque Deus sabe a quantidade de ar que tem no seu pulmão. Ele sabe até onde você pode suportar. Creia que esta água que lhe cobre, esses problemas que lhe cobre, está tudo no controle de papai. Está tudo sobre o controle de Deus. Nada foge do controle de Deus. A irmã morreu, não fugiu do controle de Deus. A irmã não fugiu do controle de Deus. Deus quer, a palavra de Deus diz que Deus, eis que eu estou à porta e bato. Deus não chega, ei, deixa eu entrar aí, vou arrumar um negócio aí. Não. Deus está à porta. Deus bate. Cabe a mim e a você. Abra. O que é o abrir? Oração. O que é abrir? Intimidade. O que é humilhação na presença de papai. Você decide onde você está no rio, ainda está sobre as margens, tranquila,
Cadê a intimidade? Vai no profundo. Ai, irmã, eu tenho medo assim de ir no profundo. Ai, você vai viver esse crentez aí meia boca que você vive. Lógico, eu não pedi a Deus para passar o que eu passei, né? Deus me livre, Jesus, pelo amor de Deus, o vaso aqui está trancado ainda. Mas se necessário for, eu preciso e prefiro estar na presença de Deus do que estar vivendo de uma forma que não agrada a Ele. Intimidade, profundo. É aí onde você está passando, como você está passando. Mesmo sem forças. Eu me lembro que a primeira vez que eu entrei nessa igreja, eu não sabia se eu chorava, se eu me desesperava, que a vontade de vir para a casa de Deus era tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Pedi uma carona na pastora Márcia. Quando eu entrei dentro do carro, que o carro se mexia, doía tudo. Eu vim e me sentei ali. Foi às 2h, ou foi 1h30, não lembro, mais difíceis da minha vida. Ficar sentada nessa cadeira, na mesma posição, para mim doía demais. Eu não conseguia ficar muito tempo numa posição. Doía a coluna, doía a cabeça. O som aqui, eu estava lá atrás, mas tudo, a vontade era de sair correndo. Mas Jesus, obrigado por estar aqui. E eu fiz questão de vir me arrastando e dar a oferta. Quando eu estava em casa, eu queria tanto participar da Santa Ceia. A pastora foi lá me dar a Santa Ceia. Mas a primeira vez que eu participei com os irmãos, ai, como foi maravilhoso. Eu fico tudo tão triste quando eu vejo a igreja. Cadê o povo de Deus, Jesus? Pai, cadê o teu povo? Eles não têm noção como é difícil não poder vir para a tua casa. Venha cansada, venha se arrastando, mas venha. Como é difícil ficar em casa sem poder adorar a Deus dentro da casa do Senhor. Como é difícil não participar da Santa Ceia com os irmãos. Como é difícil, meu Deus. Você que tem força nas pernas. Eu não me esqueço quando eu pude fazer isso. E eu hoje na minha casa, sempre que eu posso. Jesus, como é bom se prostrar a Ti. O Senhor sabe que eu tenho dificuldade, ainda é muito dura as minhas pernas, dói, Senhor, tudo. Eu não consigo passar muito tempo, Senhor, mas ai, meu Deus, como é bom se prostrar a Ti. Ai, como é bom orar na Tua presença. Ai, como não dizer nada, só chorar. Ai, meu Deus, como o teu povo não sabe. Como é bom te adorar com a cara no pó. Ai, como é bom te adorar, Jesus. Ai, Senhor, como é bom estar na tua casa. Ai, como é bom fazer isso. Ter forças para se levantar. Como é bom abraçar. Como é bom olhar para a minha família. A minha família não é perfeita, nem a sua. Mas como é bom abraçar nossos filhos. Nosso esposo que dá trabalho. Os irmãos que dá. Como é bom sair de dentro de um hospital. Eu não sei como está a sua vida. Mas tem situações muito piores. Você está de pé. Você tem fôlego. Você não está cheia de tubo na sua boca, na sua garganta. Você não está sentada com as pessoas dando comer na sua boca. Você não está deitado em uma pessoa que você nunca viu lhe lavando. Como é bom quando eu estou lá em casa que eu tento reclamar ou murmurar de alguma coisa. Deus me faz lembrar onde eu estava. Quando você pensar em reclamar de alguma coisa, lembre de onde Deus te tirou. Lembre das situações mais difíceis. Não para ficar triste, mas por ser grata de onde você está hoje. E para a glória de Deus, eu louvo e agradeço a Deus. Porque a palavra de Deus, Ele vai falar que aonde essas águas passar, aonde o amor de Deus tocar na sua vida, na sua família, você
Deixe-se encher e se inundar do amor de Deus. Porque por onde você passar, as águas vão transbordar sobre você. E aonde você passar vai florescer, não por você, mas pelo Deus que você deixou ser inundada. Em nome de Jesus. Eu louvo e agradeço a Deus por essa oportunidade. Vocês não têm noção de como eu estou feliz aqui, de poder vir aqui, de poder ter lido a Bíblia. Eu vim ler a Bíblia depois de 7 meses. Ler alguns versículos. E fazem 2 meses que eu voltei a ler a Bíblia. Faz alguns dias que eu comecei a voltar ao estudo. Você tem saúde, a sua cabeça está boa. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Ah, irmã, não tenho paciência. Ou eu não... Bote no áudio lá no celular. Escute a Bíblia. Eu escuto um pregador e ele diz assim: Bíblia aberta, diabo longe da sua casa. A Bíblia aberta não é só de enfeito, aberta porque você está lendo. Bíblia aberta, diabo, oi, corre de você. Vamos ler a Bíblia em nome de Jesus, amém? Convido a amada igreja para ficar em pé, vamos orar em nome de Jesus. Para concluir, em nome de Jesus, este culto para a glória de Deus, né? Hoje a pastora Márcia não pôde estar aqui, em nome de Jesus, mas que Deus restaure a saúde dela em nome de Jesus. Vamos orar? Nosso amado e querido Deus, Senhor, obrigado por essa oportunidade de estar aqui cultuando ao Senhor. Pai, toda honra e glória é para Ti. Jesus, olha aqui o Teu povo, Senhor. Olha o da igreja e olha quem está assistindo. Pai, obrigada, Senhor, porque entendemos hoje que a intimidade contigo vai nos gerar, Senhor, sabedoria. Vai nos gerar, Senhor, pessoas mais humildes. Pai, que possamos entender, Jesus, que ao entrar na intimidade contigo, Senhor, não será fácil. Mas entendemos também que em nenhum momento estamos só, que as águas que nos cobrem, estas águas é o próprio Senhor. Pai, obrigada, Senhor, porque sabemos que o Senhor está no controle. O Senhor está no controle de tudo, meu Pai. Senhor, visita as famílias, visita os casamentos, visita os filhos, Senhor Jesus. Pai, visita nossos corações. Senhor, nos coloca no prumo. Senhor, nos dá sabedoria para passar, Senhor, por todas as dificuldades. E que possamos entender que o Senhor é sobre todas as coisas. Pai, nos dá sabedoria e inteligência do céu, para o Teu nome ser glorificado aqui na terra. Pai, abençoa todos aqueles que estão enfermos, Senhor Jesus. Senhor, o Senhor está sobre essa amiga da irmã Luzia, meu Pai, que o Senhor complete a obra de cura sobre a vida dela. Senhor, agradeço também pela cura que o Senhor deu a Natanael, Senhor Jesus. Pai, obrigada que o Senhor é o Deus que restaura, que cura, é o Senhor que faz todas as coisas. Pai, muito obrigada por mais um dia na Tua casa. Obrigada pela Tua presença. Obrigada pela Tua palavra que é viva, que teve o coração certo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom. Abençoa e protege a pastora e o pastor, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, abençoa todos aqueles que não podem vir para o culto, Senhor. Que o Senhor proteja em nome de Jesus. Pai, obrigada. É assim que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Ô glória, até domingo em nome de Jesus. Amém?